Olá, professora Patrícia. Meu nome é Deise, eu sou acadêmica da UnoESC de Videira, tenho 42 anos, sou formada em matemática, já trabalho no estado há 23 anos, eu tenho 42, já trabalho no estado há 23 anos, e resolvi agora voltar a estudar e fazer pedagogia. Por que eu resolvi fazer pedagogia? Para tentar entender melhor os meus alunos, para tentar entender como que esse conhecimento da criança processa e quem sabe eu conseguir ajudar mais os meus alunos do Fundamental 2, principalmente, e do ensino médio. Esse vídeo ele faz parte do componente curricular Fundamentos da Educação na Infância e eu vou falar um pouco então dos textos que eu li e do autoestudo que a gente tinha para fazer. Então, no primeiro texto, ele traz um pouco da história do surgimento da educação infantil e que me fez lembrar muito do meu jardim da infância, onde os meus professores eram praticamente minhas mães, e era o que o texto fala, de que no começo essas escolas para as crianças, elas tinham como intuito mesmo cuidar da criança, não tanto o desenvolvimento como é hoje, mas o cuidado dessas crianças, porque essas mães precisaram começar a trabalhar fora e a mão de obra feminina foi cada vez mais exigida e essas crianças não tinham com quem ficar. Então a escola era vista como um local onde as professoras iam cuidar dessas crianças, né? Então eu recordei muito do meu jardim da infância. Eu tinha a minha tia Jo e a minha tia Teresa, que até hoje são conhecidas assim, a gente chama elas assim. Então me fez muito lembrar disso mesmo. No Brasil, esse movimento da educação infantil, ele teve um respaldo maior com a Constituição, em 1988, mas até nos anos 2000 ainda era bastante jardim, né? Não tinha muito essa questão da educação infantil e ainda era uma coisa muito das secretarias de assistência social. E a educação infantil, por muito tempo, ela não fez parte nem dos documentos legais. Não tinha nada legalizado da educação infantil. E o que hoje em dia a gente já sabe que faz parte da educação básica, né? E até ano que vem, já para 2023, a gente tem a meta, né, de 0 a 3 anos também ser incluído nessa educação infantil. O segundo texto, ele fala da diferença entre o desenvolver e o crescer da criança, né? A criança, ela cresce quando ela aumenta de tamanho. As pessoas crescem, né? As crianças crescem. E quando ela desenvolve, é a questão da capacidade, dos avanços das suas capacidades. Aí ela vai estar desenvolvendo. E isso na psicologia foi tratada por vários pensadores. O texto trouxe alguns exemplos como Piaget, Vygotsky e Vallon. E Vallon principalmente falando da questão da afetividade, das emoções, de como as crianças aprendem com o afeto, com as emoções, com o humano, né? Então é bastante importante que o professor tenha consciência dessa questão das emoções das crianças e que estimule essas crianças a partir do efetivo, né? Conseguir interagir com essas crianças para que a aprendizagem de fato aconteça. E um ambiente que tem as emoções bem resolvidas, uma sala de aula onde as emoções são, como é que eu posso explicar? Onde tudo acontece de forma tranquila, onde você tem diálogo, onde o professor consegue interagir com essas crianças, a coisa acontece de uma maneira muito melhor, o aprendizado acontece de forma melhor. Eu visualizo isso nas minhas aulas de matemática, por exemplo, né? O texto ele também reforça a questão de que antigamente a criança ela era vista como um mini adulto, né? A criança não tinha os direitos que tem hoje e ela era envolta no mundo adulto. Hoje não, hoje a gente tem atividades diferenciadas para crianças, a gente tem leis que protegem essas crianças e o texto ele faz uma ressalva bastante importante na questão
dos professores terem cuidado de não fazer com que a criança, de não forçar essa criança a crescer. Por exemplo, usando frases, deixe de ser criança, para de bobeira, você já cresceu. Para uma criança de 8, 9 anos, ela ainda é criança, né? Então, os textos eles falavam um pouco disso e o vídeo ele veio reforçar todos esses temas abordados nos textos. Na nossa questão do autoestudo, pedia para a gente indicar uma situação em que o processo de ensino-aprendizagem na infância não ocorreu como desejado. Eu não sei se eu entendi direito a tarefa, como que tinha que fazer, mas uma situação, eu acho que toda situação onde a criança não é bem acolhida, vai faltar alguma coisa no processo de ensino-aprendizagem. Então, a gente precisa acolher essa criança, a gente precisa envolver essa criança para que a gente consiga ter uma aprendizagem adequada. O segundo item dizia identifique quais os fatores responsáveis por isso. Então, eu acho que quando esse acolhimento não acontece, ele não acontece por alguns motivos. Por despreparo do professor, por dificuldade de socialização da própria criança ou por alguma dificuldade de aprendizagem que ela tenha. E acredito que esses são alguns fatores que influenciam nessa falta de aprendizagem. E pedia para propor uma intervenção distinta em que considera que a infância seja valorizada e o educar tivesse maior chance de ter ocorrido sem apenas o desejo de cuidar. E eu acredito que para responder essa questão, a forma de intervir na aprendizagem é o professor conhecer a realidade, conhecer um pouco da realidade dessa criança e dar oportunidade para essa criança viver a infância dela. Ela pode ter os seus problemas, todas as pessoas têm, mas tentar conhecer um pouco esse mundo dessa criança dentro do possível e tentar desenvolver as habilidades que essa criança tem. Ela pode não saber desenhar, por exemplo, mas ela é ótima com pintura. Então, vamos facilitar a parte da pintura, vamos incentivar a parte do desenho. Então, fazer tentativas e cuidar para que esse desenvolvimento da criança seja pleno. Acredito que seja isso. Sugestões, eu não tenho muitas sugestões para dar, porque eu não trabalho com a educação infantil e trabalhar com fundamental é um pouco diferente, eles já são maiores, mas acredito que seja nessa linha de raciocínio. Certo, prof? Até mais.